Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. A gente vai fazer uma reflexão bem breve aqui no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 1 e versículo 2. Aproveitando aí que o carnaval passou, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. O título da mensagem é justamente esse. Volta lá. Identidade inabalável. Quem somos quando a festa acaba? Então, percebam que aqui uma pessoa totalmente alegre, feliz, e logo depois, quando a festa acaba, parece que a realidade vem à tona, e aí ela cai em si sobre a vida dela. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carnaval, a gente não precisa nem falar o que é, porque se tem um povo que conhece sobre o carnaval, é o povo carioca, é o povo do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o carnaval, ele é considerado a festa das máscaras, digamos assim. Mas no dia seguinte a essa festa, é que o rosto dessas pessoas aparecem. É muito natural que no carnaval as pessoas se apresentem nas ruas com máscaras, escondendo a sua verdadeira face. Mas quando essa festa acaba, automaticamente o seu rosto, ele aparece. E aí quando a folia acaba, a realidade na vida de cada um, normalmente não pede licença. E é aí que a nossa identidade como cristão, ela é colocada à prova, principalmente nesses dias. E aí surge uma pergunta muito importante para a gente como igreja, que é: será que nós, igreja do Senhor aqui na terra, será que nós somos verdadeiramente transformados ou estamos apenas camuflados nesse cenário terrível que é essa época de carnaval, principalmente aqui no Rio de Janeiro? E aí, inspirados pelo conselho de Paulo lá para o pessoal de Romanos, e é importante frisar que eles enfrentavam uma cultura muito intensa, assim como a nossa cultura, ela é bem intensa. E aí nós somos desafiados por Paulo a romper um verdadeiro ciclo. O feriado, ele pode ter acabado para todo mundo, inclusive a gente costuma dizer, aqui no Rio de Janeiro principalmente, que o ano só começa quando o carnaval acaba, é quando de fato o ano começa para muita gente. Então, o feriado ele pode ter acabado, mas a nossa postura como igreja, ela não pode ser de forma conformada. A gente não pode se conformar, como a própria palavra de Deus diz aqui no livro de Romanos. Irmãos, imaginem que a fé cristã é como se fosse um edifício. Imagina que nós estamos construindo um edifício e nós poderíamos dizer que os capítulos 1 a 11 é como se fosse a fundação, é como se fosse a base desse edifício. É considerado, inclusive a gente estudou lá na EBD sobre o livro de Romanos, a gente entende esses 11 primeiros capítulos, é muito chamado de teologia da graça. Já o capítulo 12, que é esse capítulo que a gente leu, a gente pode dizer que já é a chave na mão da pessoa. Esse capítulo 12, por muitos estudiosos, é chamado de a constituição da vida cristã. E aí ela marca como se fosse uma virada, onde a gente pega todo aquele aprendizado teórico do capítulo 1 ao capítulo 11 e a gente começa a colocar em prática a partir do capítulo 12, ou seja, a gente pega toda a teoria que foi ensinada e a gente começa a colocar
em prática. E é importante a gente ressaltar que Paulo ele tenta passar para a gente que a fé cristã, ela não é um conceito somente para ser admirado. A gente não pode simplesmente ficar admirando. Pelo contrário, ele diz aqui, como a gente leu, que a fé cristã, ela precisa ser um sacrifício vivo, entregue dia após dia para o Senhor. É importante a gente lembrar que a verdadeira adoração, ela começa onde o nosso eu, ele termina, e o nosso serviço para o próximo, ele começa. Então, Paulo, ele não quer que a gente saiba apenas a Bíblia de cor. Paulo, ele não quer que você decore todos os versículos da Bíblia. Pelo contrário, se a gente for reparar, ele começa a usar ali, portanto, várias vezes. E por que ele faz isso? Para tentar nos empurrar para uma vida mais real, sairmos daquela teoria ou daquela teologia apenas. E aí a gente começa a entender, por detrás dessa mudança, o tom que exige de nós, principalmente em momentos tão difíceis como momentos como o carnaval. Para a gente entender esse cenário de Romanos, a gente precisa entender aí um pouquinho do contexto. E aí a gente vai perceber que o livro de Romanos, ela fala da doutrina, como eu falei, do capítulo 1 ao 11, ao dever do cristão a partir do capítulo 12, ou seja, da doutrina ao dever. Então, quando a gente começa a entender Romanos 12, a gente começa a perceber que o chão onde Paulo está pisando, o que na realidade ele está querendo mostrar para a gente. Então, como eu falei, imagina que os 11 primeiros capítulos é como se fosse a fundação de uma casa, e o capítulo 12 é a construção das paredes. E aí, por que é importante a gente se atentar a esse detalhe? Porque, pensem comigo, de nada adianta você construir uma casa sem alicerce, porque se você constrói uma casa sem o alicerce, o que vai acontecer com a casa? Ela cai. E de nada adianta também você construir um alicerce e não levantar paredes, porque se você simplesmente constrói um alicerce e não levanta paredes, você também não tem uma casa, você tem simplesmente um terreno totalmente vazio. Então, Paulo, ele, quando pega esse capítulo 12, ele começa aí a criar uma espécie de diagnóstico da vida cristã. E aí a gente vai perceber o seguinte: dos capítulos de 1 ao 3 é quando Paulo identifica o problema. Então, o capítulo 1 ao capítulo 3 é uma espécie de um raio-x da humanidade. E aí Paulo, ele prova para todo mundo que o pecado, ele não tem rosto, o pecado, ele não tem cor, o pecado, ele não escolhe uma classe social, o pecado, ele não tem uma posição específica na sociedade. Lá no capítulo 3, no verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, estamos todos no mesmo barco. E uma péssima notícia, o barco está afundando. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o raio-x. Paulo identifica o problema. Já nos capítulos 4 a 8, ele consegue identificar a solução. E aí Paulo apresenta aos romanos o resgate. Ele fala da justificação pela fé. É quando ele toca nesse assunto e diz que essa justificação, ela vem através do quê? Do Espírito Santo. E aí o versículo chave lá no capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, e nunca foi e nunca será por nosso esforço. A gente nunca vai ser justificado pelo nosso esforço, sempre vai ser pela graça. E aí Paulo tem um plano entre os capítulos 9 e 11, e aí Paulo mostra que Deus, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, e nesse plano soberano de Deus, automaticamente ele inclui a todos. Para Paulo não importa se a pessoa é judeu, se a pessoa é gentia, não importa se ela mora em Campo Grande ou fora de Campo Grande, não interessa.
Lá no capítulo 11, verso 32, ele diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então não tinha ninguém como preferido. Deus automaticamente ele olhava para todos. E aí a gente chega no capítulo 12 e tem uma palavra que me chama muita atenção, que é uma palavra portanto. A gente pode dizer que essa palavra é uma espécie de dobradiça. Se os irmãos repararem, a dobradiça é aquilo que fica numa porta que liga a porta à parede que ela está presa. E aí, no capítulo 12, por que eu chamaria de dobradiça? Porque ela é uma expressão que ele abre, a dobradiça ela serve para abrir e fechar a porta. E aí ele diz assim, rogo-vos, pois, sabe esse pois que tem no texto? Se a gente for pegar e estudar esse termo no original, a gente vai perceber que ela funciona como se fosse uma dobradiça. O que seria isso? Esse termo, pois, ele vai ligar o que a gente crê, ou seja, a teologia, toda a teoria, com aquilo que a gente faz, ou que a gente deve fazer, que é a prática. Ou seja, é como se fosse uma espécie de ponte entre a teoria e a prática, ou seja, entre a teologia e a vida real do cristão. Mas talvez você se pergunte, mas por que esse portanto ele é tão importante? Por que esse detalhe ele é tão importante no texto? Porque para Paulo, a ética cristã, ela nunca foi simplesmente uma lista de regras chatas para que a gente pudesse seguir. Se fosse assim, seria considerado uma espécie de moralismo gospel, digamos assim. E automaticamente, a consequência lógica de ter entendido esse amor de Deus, porque pensa só, Paulo ele gastou 11 capítulos explicando as misericórdias de Deus. Olha o trabalho, ele gastou 11 capítulos. Nesses 11 capítulos ele falou sobre eleição, ele falou sobre perdão, ele falou sobre libertação, ele falou sobre a promessa de glória. E aí fica uma pergunta implícita de Paulo quando a gente resume esses 11 capítulos. É como se Paulo estivesse perguntando assim: igreja, já que Deus fez tudo isso por mim e por você, e agora, o que você vai fazer? Qual é a resposta lógica diante de tudo aquilo que Cristo fez para mim e para você? Lá no seminário, quando a gente estuda teologia, a gente chama isso de passagem do indicativo para o imperativo. O que significa isso? Indicativo seria aquilo que Deus fez por nós, e o imperativo é aquilo que nós devemos fazer a partir do que Deus fez por nós. Então, se a gente retirasse essa palavra portanto, esse termo portanto, a gente poderia dizer que esse texto de Romanos seria apenas uma lista bem chata de cobranças e impossíveis de serem cumpridas. Então, com o portanto, automaticamente muda um pouco essa lógica, essa ideia, porque com o portanto, ela se torna na realidade para nós uma espécie de transbordar de gratidão àquilo que Cristo ele fez por nós. Então, portanto, de Paulo acaba sendo para a gente o fim de qualquer desculpa que a gente possa andar. Porque pensem só, de que adianta a gente aceitar toda a teologia, toda a teoria dos primeiros 11 capítulos e ignorar e fugir da prática do capítulo 12 em diante? De que adianta nós sermos doutrinados, ensinar para nós aquilo que deve ser feito, se a gente não coloca isso em prática? Então, no nosso contexto atual, a nossa vida, principalmente pós-carnaval, é na verdade o nosso portanto, é o nosso portanto diário, em resposta principalmente às misericórdias do Senhor para conosco. E para a gente entender melhor esse capítulo 12, a gente pode dividir ele em 3 pilares. E por que isso? Porque Paulo, o tempo todo, ele tenta dizer para a gente o seguinte: irmãos, adoração não é o que a gente faz somente aqui no templo. Adoração não é simplesmente a gente cantar, não é simplesmente a gente estar aqui na igreja. Adoração nada mais é do que uma oferta
do nosso corpo, da nossa vida para Cristo. E percebam que Paulo, ele não joga informações em vão nas suas cartas. Ele constrói uma espécie de um edifício espiritual, e é por isso que eu queria usar esse exemplo dos pilares. E aí, qual é esse primeiro pilar? Se a gente for reparar, nós lemos 2 versículos do livro de Romanos. Então, esses versículos 1 e 2, o primeiro pilar, a gente poderia considerar como a entrega pessoal. É o meu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Adoração, como eu falei, não é aquilo que a gente canta aqui na igreja. Adoração não é aquilo que a gente faz nos dias de culto. É aquilo que eu ofereço com o meu corpo, principalmente fora dessas paredes. É isso que é a verdadeira adoração aos olhos de Deus. E aí Paulo, ele reforça para a gente que nós somos um verdadeiro sacrifício vivo para Cristo. Ao contrário do Antigo Testamento, que nos sacrifícios eram utilizados animais para serem mortos, para Paulo, o cristão, ele serve a Deus através da sua vida cotidiana. Então, no Antigo Testamento, era exigido que a morte no altar. Automaticamente, no Novo Testamento, é exigido que a vida. Então, o cristão, ele precisa ser esse fôlego de vida no dia a dia. A sua vida precisa representar isso para Cristo. E é importante a gente lembrar do seguinte: esse ano a gente vai falar sobre santidade, e a gente não pode esquecer que a santidade, ela sempre começa no pensamento, e aí é onde entra a importância da nossa renovação de mente. Para a gente não ser moldado pelo mundo, a gente precisa de uma verdadeira metanoia, ou seja, de uma verdadeira mudança da nossa mente. E aí eu queria usar como exemplo aqui, imaginem a água e uma forma de gelo. Imagine comigo que a sua mente, que a minha mente, é como se fosse a água. É importante a gente lembrar que a água, ela não tem um formato definido. Se a gente olhar, a água, ela acaba adquirindo formato de acordo com o recipiente que ela está. O copo, de repente na sua casa, ele pode ser retangular, o prato ele pode ser em forma de uma circunferência, todo objeto ele pode ter uma forma específica. A água não, a água no seu estado líquido, ela não tem um formato específico, ela toma o formato do recipiente em que ela é colocada. E aí é onde entra o molde do mundo, que é o que eu quero que os irmãos se atentem. O sistema do mundo, que muitos chamam de cultura, o consumo, o orgulho, é como se fosse a forma de gelo que a gente tem lá na sua casa. Se você pega a sua mente e coloca nesse molde, que é essa forma, automaticamente o clima aí fora do mundo, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai congelar a nossa mente, ela vai endurecer a nossa mente, e logo a nossa mente ela vai tomar esse formato que foi imposto a nós. E aí, como um cubo de gelo, a nossa mente ela fica endurecida nesse congelador. E aí é onde a gente começa a cometer um sério erro, que é onde a gente começa a tentar mudar de fora para dentro. Lembra aquele brinquedo que é muito comum a gente dar hoje em dia para as crianças? Que o brinquedo ele tem várias formas. Por exemplo, uma forma de um círculo. Aquele formato de círculo, ele só vai entrar no círculo. Se você tentar colocar naquele que parece um sinal de mais, não vai entrar o objeto naquele buraquinho. Cada forma, ela só entra no seu formato específico. Ou seja, onde a gente começa a errar? Que a gente pega essas pessoas e tenta mudar elas de fora para dentro. É quando a gente tenta mudar o cristão, quebrando as arestas, quebrando as pontas, para tentar fazer ele entrar como se fosse numa caixa. E o problema é que enquanto a mente ela estiver congelada naquele antigo formato do mundo, automaticamente a gente sempre vai ter aquela forma. Enquanto a mente não for mudada, a gente automaticamente nunca vai mudar. Ou seja, a mudança ela não pode ser de fora para dentro.
E aí é onde entra o processo de descongelamento, que é o que eu chamei de metanoia. A verdadeira mudança, ela não começa com atitude externa. Isso é importante para quando você encontrar aquele irmão que se afastou da igreja e está lá capengando, cometendo um monte de erro e muito triste porque ele não consegue mudar. É importante frisar para ele que a mudança, ela não deve acontecer de fora para dentro. Enquanto ele estiver preocupado com isso, a mudança nunca vai acontecer, porque pensem no estado da água, ele está congelado. Então a metanoia é como se fosse o calor do Espírito Santo que descongela essa água. Então, para não ser mais moldado pela forma de gelo, a água ela precisa voltar para o seu estado líquido, e aí é onde ocorre a transformação. Uma vez que a mente ela é totalmente renovada, ela se torna líquida, ela se torna maleável nas mãos de Deus, e aí é onde Deus ele consegue moldar de dentro para fora, e aí é onde de fato a pessoa ela muda o seu comportamento. Então o ponto central dessa ilustração é: o mundo ele quer congelar a mente da gente como igreja, ele quer criar para nós um padrão, um comportamento dito normal, dito que não tem problema nenhum. E aí é importante a gente lembrar que a santidade, ela vai começar quando a gente permite que Deus, ele derreta os nossos velhos conceitos, ele pega tudo isso que se encaixa aos padrões, aos moldes do pecado, e isso possa ser totalmente diluído, derretido, e automaticamente a nossa vida vai fluir de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, enquanto a nossa mente ela não for renovada pela palavra de Deus, o nosso comportamento sempre vai ser moldado pelo mundo, não tem jeito. Enquanto a nossa mente não for renovada, automaticamente o nosso comportamento também não vai ser renovado. Porque é importante frisar que a santidade, e a gente vai trabalhar isso muito esse ano, ela não é simplesmente uma força de vontade pessoal, não é simplesmente um ato de se esforçar. A santidade, ela precisa começar com uma mudança de mente. Se não começar aqui, dificilmente a gente vai conseguir colocar isso em prática. Porque Deus, ele não quer mudar apenas o nosso comportamento. Deus, ele quer, antes de tudo, transformar a nossa mente, transformar o nosso pensamento. Porque a partir do momento que Deus, ele trabalha na sua mente, automaticamente o seu comportamento, ele é mudado. E aí eu quero que você lembre dessa frase, que o mundo, ele pode mudar a máscara das pessoas, mas a metanoia, ou seja, o Espírito Santo, ele certamente muda faces. O mundo, ele pode mudar máscara. Cada dia a pessoa vai estar com uma máscara diferente. Mas Deus, ele quer mudar a face totalmente daquela pessoa. E aí o segundo pilar, que é dos versículos 3 a 8, fala da vida em comunidade. E aí, após tratar essa relação pessoal com Deus, Paulo já foca na relação com os irmãos. E é importante a gente lembrar do seguinte: quando a gente fala dessa vida em comunhão, vida de igreja, é importante a gente lembrar que a gente nunca pode se sentir superior aos outros. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, cada um aqui é um membro desse corpo, cada um tem uma finalidade, cada um tem uma característica, cada um tem uma função nesse corpo. Então, ninguém aqui é mais importante do que ninguém. E aí o terceiro pilar, Paulo já trata sobre a ética cristã e o amor prático. E aí é uma lista que ele cria rápida de mandamentos práticos sobre como nós devemos tratar principalmente os nossos inimigos. E aí Paulo fala do amor sem fingimento. A gente não pode fingir que ama ninguém. Paulo ensina pra gente que o amor ele precisa ser real. E aí Paulo também reforça sobre como deve ser a minha e a sua relação com relação ao mal. Porque o verdadeiro cristão, a Bíblia diz que ele não retribui, ou seja, ele não vai responder o mal com o mal. A orientação de Paulo é até interessante, que ele diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer?
dá de comer. Mas não é para botar chumbinho, não. Você tem que dar de comer, você tem que dar o melhor, fazer o melhor. Ele ensina que o mal, ele não é vencido com grito, ele não é vencido na força. O mal, ele é atropelado simplesmente pelo bem. E aí, de repente, você deve estar se perguntando, mas espera aí, por que esse capítulo 12 ele é tão especial, ele é tão importante com relação ao tema que a gente está tratando? Porque pensem só, Paulo, ele pega toda essa importância da espiritualidade, que parece ser muito distante, que está lá no alto, e coloca bem próximo de nós, ou seja, bem no chão da fábrica, como muitos costumam dizer no ambiente empresarial. Então ele ensina que a maior prova de que a gente entendeu a verdadeira teologia da salvação é simplesmente como a gente trata o próximo. Lá no capítulo 12, versículo 21, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vences o mal com o bem. Então o capítulo 12 ele é muito rico, a gente poderia aqui passar a noite toda falando sobre ele, mas eu queria basicamente reforçar 3 ensinamentos que os versículos 1 e 2 ele mostra para a gente para esse dia de hoje. O primeiro ensinamento, e eu queria que você lembrasse disso, é que o sacrifício ele não é sazonal. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Quem já ouviu a palavra sazonal? Sazonal se refere a tudo aquilo que tem a ver com uma época específica. Por exemplo, numa loja de roupas, você vai perceber que numa determinada época do ano, a promoção que está lá é de roupa de inverno. Isso é uma promoção sazonal, por conta da mudança de estação. Cada época do ano vai ter uma venda específica de roupa lá, dependendo da necessidade. Então, o que eu quero dizer com o sacrifício não ser sazonal? Lá no versículo 1, é porque Paulo, ele diz que a gente precisa se apresentar como um sacrifício vivo. Como eu falei, no Antigo Testamento, o sacrifício era um animal morto lá no altar. No Novo Testamento, Paulo diz que o sacrifício nada mais é do que a minha e a sua vida em movimento. A nossa santidade, ela precisa ser diferente, por exemplo, dos foliões aí fora. Os foliões, eles se preparam e se dedicam durante 4 dias de prazer intenso no carnaval. Só que o cristão, ele precisa se dedicar todos os dias, os 365 dias, em adoração a Deus. E aí é onde a gente começa a entender, inclusive, o que Paulo quis dizer quando ele fala de culto racional. Porque a gente, diferente daí fora, eu não sei se vocês já repararam, mas existem festas aí fora que as pessoas estão tão alucinadas por conta de álcool, por conta de drogas, que parece que elas estão de fato assim em outro planeta. Elas estão totalmente fora de si. Inclusive é por isso que ocorrem as violências, é por isso que ocorre tudo de ruim aí fora. Só que quando Paulo chama atenção para o culto racional, é porque ele está dizendo o seguinte: a nossa santidade não é uma espécie de êxtase místico, digamos assim, não é simplesmente um transe num feriado, como muita gente aí fora. Pelo contrário, o culto racional é uma decisão lógica, é uma decisão pensada, racional, daquilo que nós fazemos aqui dia após dia, e não como os foliões fazem durante aqueles 4 dias de carnaval. E aí lá no versículo 2, Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com este século. A palavra conformar, se a gente for analisar lá no original grego, ela refere-se a algo que se coloca num molde. O mundo, ele tenta espremer a igreja, tenta me espremer, te espremer, para que a gente possa ter a forma do mundo, ou seja, o mundo ele tenta colocar, obrigar com que a gente tenha os seus valores, tenha as suas ressacas morais, digamos assim. E aí é onde entra a pressão do molde. O carnaval, principalmente, ele tenta pressionar o cristão a se esconder ou até mesmo a ceder só um pouquinho. Muitos aproveitam essa data, inclusive com aquela desculpa de que assim, eu vou só fazer isso,
eu vou só fazer aquilo, e aí utilizam a famosa desculpa de que, não tem nada a ver. A conformidade, meus irmãos, ela acontece quando a gente aceita aquele padrão que é falsamente representado ou chamado de cultural, é chamado de ético, é chamado de moral. E aí entra a pergunta: será que você como igreja, a gente de fato tem uma identidade, ou a gente vive camuflado, principalmente nessa época? Porque se a gente for reparar, no carnaval todo mundo se camufla, todo mundo se fantasia, mas no reino de Deus a gente é chamado, na realidade, para um contraste dessa situação. O cristão, quando ele se torna igual ao mundo, ou seja, quando ele é aceito por essa festa, automaticamente ele anula totalmente a sua autoridade para poder pregar um novo recomeço na vida dessas pessoas. Quando a igreja, quando a pessoa, quando o cristão, ele é igual ao mundo lá na folia, automaticamente surge a pergunta: o que ele vai ter a oferecer no dia da ressaca para essas pessoas? Então, a igreja, ela não foi chamada para sobreviver à cultura, pelo contrário, ela foi chamada para transformar a cultura da sociedade. A igreja, ela não pode ser como se fosse um camaleão. O camaleão, conforme ele vai andando de acordo com o ambiente, ele vai se adaptando à sua cor. A igreja, ela não pode ser assim. E aí, para salvar quem está se afundando, é importante lembrar do seguinte: a gente como igreja precisa ter os nossos pés alicerçados na rocha. Quem está com o pé na lama não vai conseguir salvar ninguém. Por isso, a importância da gente buscar dia após dia a santificação. Então, o capítulo 12, ele vai falar sobre renovação de mente, renovação que transforma a nossa cultura. Lá no versículo 2, como a gente leu, a solução contra essa conformidade nunca foi e nunca vai ser o isolamento. A gente não pode simplesmente ignorar essas pessoas ali fora. A gente precisa, poderia dizer que é uma mudança de software na nossa mente. No grego, a palavra metanoia, como eu falei, remete à mudança de mente, de comportamento. É como se a gente mudasse a nossa programação mental. E aí o segredo é esse: a santidade, ela não é um esforço de deixar de fazer coisas erradas, e é por isso que muita gente se cansa de buscar a santificação. A santificação nada mais é do que mudança de mente. Eu mudo a mente, automaticamente eu mudo o meu comportamento. Então, a gente só consegue discernir a vontade de Deus quando a gente aprende a rejeitar a vontade desse século. Ninguém vai provar que o plano de Deus, ele é bom, ele é perfeito e agradável, enquanto a gente estiver se satisfazendo com as migalhas do mundo. A santidade, ela precisa ser como se fosse um colírio divino, que vai permitir com que a gente consiga enxergar além das aparências. A vontade de Deus, ela só se revela para quem parou de tratar a vontade desse mundo como algo suficiente. Enquanto a gente achar que o estilo de vida desse século dá para o gasto para a gente nunca vai provar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. O mundo, meus amados, ele pode oferecer o que é comum, e Deus, ele vai sempre oferecer para mim e para você o que é eterno. O mundo, ele oferece para a gente empolgação no feriado, mas Deus oferece a paz que excede todo entendimento. Então, santidade é ter os olhos abertos para realidades que a multidão, no meio da folia, ela simplesmente não consegue ver. E para a gente terminar, eu queria deixar 4 aplicações práticas para a gente sobre essa segunda-feira real, ou essa quinta-feira real nossa, para que essa mensagem ela não fique apenas no campo das ideias. Vamos tentar trabalhar isso na prática, nas nossas vidas. Primeiro, a gente precisa avaliar as marcas de conformidade.
a gente precisa olhar para a nossa vida nos últimos dias, né? Olhar com honestidade para a nossa vida e identificar se em algum momento eu ou alguém ao meu redor, de repente se sentiu medo, por exemplo, de ser identificado como cristão. Será que houve algum lugar que em algum momento a gente se deixou deslizar e aceitou o molde desse mundo? Será que em algum momento a gente deu lá uma escorregada para que a gente não se tornasse algo estranho naquela roda de amigos? Então, a primeira atitude prática a gente precisa avaliar as nossas marcas de conformidade. E aí, se a gente acabou, de alguma forma, se escondendo de quem a gente realmente é, a gente precisa pedir perdão a Deus para a nossa camuflagem. E caso alguém querido seu, alguém que você conheça, tenha passado por isso, a gente precisa ajudar essas pessoas a avaliarem também essas marcas de conformidade da vida delas. Segunda lição para a gente: primeiro, a gente precisa aprender a acolher as pessoas com a verdade, mas sem pedradas. Quem sabe hoje, ou amanhã, ou por esses dias, de repente seus amigos vão te procurar, vão te encontrar, de repente colegas de trabalho, e aí voltam dessa festa com um vazio enorme dentro de si, uma verdadeira ressaca existencial. E aí a gente precisa aprender a não receber essas pessoas com aquela típica afirmação: eu avisei que seria assim.